Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira, hoje dia 26 de maio de 2022. Essa é a live de número 21, RCE Engenharia. Nós estamos numa maratona todas as quintas-feiras às 19h30. Você tem um encontro especial conosco. Nós estamos fazendo uma jornada de 52 lives, uma por semana, aonde falando sobre todos os aspectos, todas as questões, todas as estratégias do que nos trouxe até aqui, para onde que nós estamos indo, com quem que nós estamos indo, quem são os parceiros, quem são os fornecedores, quem são os colaboradores, quem são os amigos, quem são aquelas pessoas que nos impulsionam. Laurão, muito boa noite. Buenas noites, Magro. Agora sim, com a internet bombando igual nós, não paramos nunca. Olha lá, o Frank chegou de novo, a internet está querendo dar uma estabilizada, estamos com o mesmo pessoal que estava agora há pouco ali, e agora vai dar certo, eu tenho certeza disso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje é a live número 21, já passou por aqui algumas pessoas importantes, relevantes, falamos já sobre investimentos, falamos sobre cenário econômico, consultoria de gestão de pessoas, falamos sobre planejamento, sobre tecnologia, falamos sobre estrutura pré-moldada, na Magrão, falando sobre tintas, e hoje, nada mais nada menos, uma pessoa muito especial aí. Deixa eu ver se está ouvindo bem. não, Ele tá. eu não estou ouvindo bem. Laura, eu escuto bem. Laura, você estamos em tempo real, né? Você me escuta em tempo real, Eu né? te escuto perfeito, Frank. Tua imagem para mim agora está um pouco borrada e o Nailson caiu completamente. O Nailson, para mim, tá o rosto dele correndo uma bolinha aí. Pronto, igual o meu aqui. E agora a gente precisa só entender se a internet dele estabiliza, porque como é ele que abriu a live, Magrão, como que você está aí? Nos ouve? Eu acho que é o dele, Opa. né? Eu acho que é. Eu escuto bem. Tô tranquilo aqui. Você escuta bem. Perfeito. Agora, eu precisava... Imagens ruins, ó. Obrigado, Alexandre, por contribuir. Vamos ver aqui como que a gente faz para resolver e organizar isso aqui. Nailson, se você... Está estabilizando. Está estabilizando. Vamos aguardar alguns minutinhos. Mais um minuto. Frank, você... Boa noite. Eu te escuto, Laura. Só o Nailson que tá o Nailson não, aqui. né? Obrigado, Alexandre. Acho que o resto... Eu tô achando que é lá com a internet do Nailson mesmo. Magrão, tá funcionando. Vamos fazer o seguinte, Nailson... mais uma tentativa. Eu entro com o RCE. Você entra como administrador daí para daí eu entro como administrador. Só para ver se a gente consegue estabilizar. Entrou mais gente já, tem bastante gente pessoal, entrando aqui. A internet do Nailson, que é ele que iniciou a live, ela tá instável. Ó, isso. Aí o que eu vou pedir a todos que estão aqui? Eu vou ver o Nailson se chega esta minha comunicação a ele. E a gente vai desconectar. Magro, se você estiver me ouvindo, quer desconectar novamente, daí eu entro com a RCE. Voltou agora? Agora voltou. Estabilizou. Fica andando aí. Ele tá andando. Vai fazer Cooper enquanto faz a live. Vai andar. Fazendo uma caminhada. Agora sim. Agora estabilizou para nós aqui.
Tô do lado do satélite agora. Pronto, agora não tem como dar erro. Então tá bom. Agora vai. Fechadíssimo. Vamos Pessoal, lá. show de Agora bola. Então, buenas noites a todos. Uma extraordinária quinta-feira. Que esta quinta-feira a gente possa estar contribuindo um pouquinho com todos aí. E com certeza a gente vai aprender muito com o Frank. Frank, eu e o Nailson, a gente iniciou uma carreira, um projeto neste ano de 2022. E eu vou mostrar a todos aqui, ó. 52 lives programadas e a gente já chegou quase na metade aqui, ó. Irmão, Perfeito. pensa que cada quinta que chega é rápido. Passa voando o ano. Então, cada dia que passa, a gente tem que realmente estar produzindo e fazendo diferença no dia, cara, ser melhor hoje do que ontem, porque senão o mundo passa e atropela a gente, com certeza. Quem é o Frank, pessoal? O Frank é um parceiro igual da quinta-feira passada, o Marcelo da Tintas Virgínia. O Frank, ele pegou uma causa nossa, em um projeto do Sebrae que nós estávamos, e uma atenção excepcional, um carinho, um cuidado, um zelo conosco aí, extraordinário. E aí virou um grande parceiro. A gente está com o teu material, Frank, a gente já vai falar sobre isso lá em São Paulo. Mas antes disso, por favor, você tem agora a sua chance de vender, Frank. Você, a tua empresa, fale um pouquinho quem é você. Então, minha história com drywall começou em 1989 no Canadá. Eu comecei como montador e eu digo que quando esse pozinho branco entrou nas minhas veias, não saiu mais. Lá se vão 32 anos mexendo com drywall. Eu tive uma montadora aqui no Brasil e estou na Gypsum, que é do grupo Etex, desde 15 de outubro de 2001, há 20 anos. Uau! Gypsum Drywall me acolheu, ela se chamava Lafarge Gypsum nos primórdios. Ela tem 2 fábricas no Brasil, uma em Petrolina, Pernambuco, que é a primeira do país, outra em Santa Cruz, Rio de Janeiro, que é a mais nova e maior do país. Se quiserem mais informações sobre a nossa empresa, www.gypsum.com.br. Lá tem um farto material sobre drywall. E aqui nós vamos agora fazer nossas explanações aí com as perguntas e tudo que... Esse nosso bate-papo, nosso flow, né? Isso. Bem tranquilo. Eu falo que um dia eu vou fazer na frente da churrasqueira uma live dessa. Tomando minha cerveja, o meu vinho. Bem sossegado. Frank, aí o pessoal ter uma dimensão. Quando a gente fala de drywall, é um segmento que no Brasil ainda é muito novo, apesar de ter alguns anos, mas culturalmente ainda muitas pessoas, né? A gente está envolvido com obra corporativa, tudo para nós é comum. Mas para a residência, outros tipos de segmentos, para a construção civil não é tão... as pessoas não têm tanta aceitação. Qual é o tamanho... Primeiro de tudo, para as pessoas terem uma noção, a Gypsum, qual a dimensão da Gypsum, por exemplo? As nossas 2 plantas hoje, elas têm capacidade produtiva de 45 milhões de metros quadrados ano. Uau! No Brasil, a gente estima que o ano passado consumiu em torno de 120 milhões de metros quadrados. Em 2021. E é um mercado, né, por isso que ele atrai bastante a construção a seco, que ele é um mercado que ele cresce o dobro do que a construção civil cresce. Então, se a construção civil está crescendo 8%, a construção a seco, drywall, cresce 16%. Se tem ano que cresce 10%, cresce 20%. Então, por isso que tem a necessidade de construir novas fábricas cada vez. Por isso que nós já estamos com a nossa, tem 5 anos dessa de Santa Cruz. E é um mercado que ele traz uma facilidade tão grande para todos os clientes, todos os segmentos. Uma reforma, até um hotel, um corporativo, uma residência. A gente tem todas as soluções, steel frame, wood frame,
Então, e fazer próprio revestimento, que foi aonde a gente começou a conversar, né, Lauro e Nailson, que foi colar a chapa em cima da alvenaria para melhorar o desempenho da alvenaria. Então, o drywall é tão legal que ele melhora, ele é tão amigo que ele melhora até a alvenaria. Térmica essa conversa, pessoal, para vocês terem uma noção do que o Frank está falando, foi o seguinte. Nós estávamos participando de um... O que era a Sebrae, Nailson? Junto com a Graciele? Era um desafio, né? Eles chamaram a gente para um desafio de inovar alguma coisa no setor que a gente atuava. Pronto. Aí eu falando com o Frank, falei, Frank, com o perdão da palavra, eu sou engenheiro civil, cara, mas eu tenho nojo do chapisco, do emboço, aquele cheiro, aquela sujeira, aquela betoneira rodando em obra. Eu falei, eu não quero mais isso. Cara, dá para colar esse troço na parede? Ele falou, não dá. Não dá. Por causa disso. E aí você trouxe várias implicações. Só que agora, recentemente, a gente conversando, ele falou, solucionei o teu problema. Eu falei, cara, eu nem lembrava mais o que era, né, Frank? Vamos começar a conversa por isso? Pô, isso aí é fantástico, cara. Eu quero ver o que eu faço lá nas obras. Foi isso mesmo. A gente desenvolveu, depois dessa conversa, a Fast Wall. É uma chapa 9,5 mm que você cola na alvenaria. Seja na alvenaria de bloco, alvenaria cerâmica, na alvenaria estrutural. Ela é colada. E ela é Fast Wall. É colada. Procurem depois no nosso site Fast Wall. Bem bacana ela para ajudar a alvenaria. O que era a solução que vocês pediram, eu levei para dentro de casa, o pessoal achou bacana. Eu tenho na minha residência aqui, na reforma que eu fiz, tem Fast Wall, eu apliquei aqui na minha casa e melhora a térmica acusticamente. Ó, já vou dar um recado aqui, ó. E eu sou ousadinho nas obras, eu gosto, nem que eu perca um pouco de dinheiro, mas eu arrisco, eu faço o prototipo. Alcides, Marina, Manuela, Leonardo, não esqueci de nenhum, por favor. Ó, essa solução, procurem para nós aí, Fast Wall. Eu sou parceiro e a gente começar a utilizar isso em obra. Vamos para cima. Uma pergunta, Frank, ela substituiria o reboco daí? Substituiria o reboco, exatamente. Uau, essa que era a intenção mesmo, para que tornasse a obra mais rápida, com maior qualidade, né? Porque uma placa inteira aplicada é diferente do que uma parede reguada, né? E que também trouxesse limpeza, organização e tudo, né? Exatamente. Fantástico. Nós temos um canal no YouTube chamado Papo de Montador. Só para vocês terem uma ideia, ele é o 5º maior do mundo em visualização de construção. Uau. Com os Fábios. E lá tem várias dicas, e inclusive tem o revestimento colado. Vocês procuram nos vídeos, tem várias dicas lá, vocês vão ver várias aplicações do drywall, várias dicas bacanas que a gente tem gravado lá, acessível para qualquer um. Nós temos uma calculadora de materiais, que você coloca gypsum, vai aparecer lá o Calcula Gypsum. Então a gente procura ser bem amigável para o cliente final. A gente entende que o drywall ele tem que ser descomplicado. Ele não pode ser complicado. E a gente tem que ser o que ele é, né? Um facilitador, um solucionador de problemas. Na pandemia, pessoal, a gente disparou em vendas, porque justamente era o material para as pessoas usarem em casas, transformarem um espaço em home office. Então foi assim uma explosão de vendas, a gente se surpreendeu, tá? Porque quando vem uma pandemia você tem medo, né? Você pensa, uau, o que vai acontecer? E as vendas bombando, acelerando. Pessoal, e a gente tá falando com um cara aqui que é do alto escalão, o bicho tem uma mesona lá que é graúda, esse não é qualquer um que vocês estão aqui falando, o cara manda no troço lá. Que show, cara, que show, sensacional. Frank, legal. Me conte uma coisa, a gente vai pesquisar e vai começar a utilizar, e eu volto a te falar, conversar com você, numa experiência que a gente vai ter numa obra nossa, utilizando o Fast Wall. Depois dele aplicar, mesma coisa, fita, massa e assim por diante.
Exatamente. Normal, como se fosse o drywall convencional, só que não vai ter o montante por trás dele, né? Vai estar a alvenaria que você colou. Sensacional. A alvenaria ela tem que estar bem assentadinha, tudo, mas perfeito. Muito bom. Exatamente. Bom, vamos falar o tradicional, tá? Pessoal, o que é, na verdade, o drywall? O drywall é uma estrutura metálica, né? Que ela tem os seus guias, montantes, e é uma chapa de gesso, perfeito? Essa chapa de gesso bem colocada, então a gente faz paredes, você pode pendurar coisas nesta parede. Eu acredito que conversando muito e até com clientes mais novos, a gente percebe uma certa resistência em relação ao drywall. Mas, na verdade, tudo isso já foi laudado, vocês já têm laudo. E esses laudos, Frank, fale um pouquinho sobre acústica, resistência. Nós temos o drywall, por ser um produto que ele gera curiosidade por parte das pessoas, então nós temos laudo de fogo, então nós temos paredes, um sistema em que você usa uma RF de 15 milímetros de cada lado, que ela aguenta 1 hora ao fogo, com 2 chapas e 2 de RF de 15, 2 horas ao fogo. Uma parede de drywall convencional, ela tem a mesma performance acústica que a alvenaria, que é 39 decibéis. A única coisa é que o drywall ele oferece tecnologia para você. Você colocando uma lã de PET dentro dos montantes, ele vai melhorar a tua acústica. Você precisa mais performance, você vai colocar mais uma chapa em cima daquela primeira chapa que você colocou. Ou seja, de 2 chapas você vai para 4 chapas. Você consegue colocar 3 chapas. Então, quanto mais material você agrega, mais performance você consegue para o teu cliente. Perfeito. Né, para vocês. E a gente tem chapas perfuradas que são acústicas, que elas absorvem o som. Tem muito shopping center que já tem isso, então vocês vão perceber que não dá aquele eco, aquela reverberação toda. Olhem para cima, se vocês verem muito de chapa com os furinhos quadradinhos ou redondos, é a chapa gypsum. Falar sobre pendurar quadros e objetos. Vamos voltar então no drywall. O drywall está em todos os países do mundo. Ele está nos Estados Unidos, que é um público bastante exigente, Canadá, da onde é a minha escola, Inglaterra, França, todos os países do primeiro mundo e no Brasil. E nós temos buchas. Vamos pensar o seguinte, se você tentar colocar uma bucha direto no tijolo, ela vai segurar? Não vai. Não. Agora, onde que a bucha segura? No reboco. E o reboco não é quase igual uma chapa de drywall, só que mais fininho? Uhum. Então, você imagina que eu tenho uma chapa... E muitas vezes fininho e não tão homogêneo, né? Exatamente. E nós temos buchas especiais que aguentam 5 quilos, que aguentam até 40 quilos por ponto. Então, nós temos a bucha Quick Tog, que é uma bucha de 5 a 10 quilos, e nós temos a Tobler Bolt, que vai de 30 até 40 quilos por ponto. Além de que, se você com um imãzinho achar onde está o montante, você coloca 50, 60 quilos com parafuso, direto no montante. Na chapa standard, Frank? Chapa standard. Sério? Você aguenta 40 quilos por ponto. Eu tinha uma casa que era toda com drywall, e ela foi, todos os armários de cozinha foram aéreos e todos com Togler Bolt. Que é um parafuso de 40 quilos por ponto. E sem agora só uma pergunta, bem nesse... Na capa. Isso que eu ia falar, bem nesse ponto que você está. Direto na chapa, sem reforço, sem nada. Isso que você está falando, teve um marceneiro uma vez que foi montar uns móveis para nós do nosso escritório, e na sala minha e do Lauro lá tinha uma bancada bonita, tinha uma estante grande assim, enfiar um monte de livro, um monte de coisa, e era a parede do prédio.
vizinha com a sala do lado. E o cara chegou lá e começou a meter o armário lá. Eu falei, cara, mas você não vai procurar aí onde que tem reforço, se tem ou não tem e tal? Não, não, isso aí a gente monta todo dia e tal. Mas ele enfiou parafuso naquele armário e ele falou, não, pode ficar tranquilo, depois nós dois se penduramos aí, não cai. Eu falei, eu não vou me pendurar. Rapaz, ele se pendurou no armário. Eu falei, você tá tipo aquele cara que faz o teste da rede. Você já viu um vídeo na internet que o cara bota a rede de segurança, ele se joga na rede lá do 10º andar do prédio? Eu falei, você tá igual aquele cara, você é um doido, meu. Então aguenta mesmo, não é loucura o que o cara tá fazendo, funciona. Funciona, e procurem na internet buchas para drywall. Vocês vão ver que tem vários tipos, vários fabricantes, e atendem a necessidades de peso bastante grandes, bastante interessantes. Pensem o seguinte, se fosse ruim, não era usado no Brasil, não seria usado na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Colômbia, enfim, né? É um produto que ele já está consolidado e ele tem um material técnico gigante. Gigante. Então, na alvenaria você não tem tanto material técnico que nem tem no drywall. O drywall ele foi muito explorado, né? Porque obviamente que existe aquela desconfiança. Então, a partir do momento que a gente ensaia ele no IPT e o nosso ensaio lá, o PSQ Drywall, que a Gypsum faz parte, ele é válido por 5 meses. Então, cada 5 meses eu tenho que mandar todos os produtos para lá, eles ensaiam, eles fazem arrancamento, eles fazem uma série de testes que na alvenaria não tem. A alvenaria não é tão exigida o desempenho dela que nem o drywall é. O drywall, gente, ele é sempre igual, porque se eu fizer uma parede com um montante de 70, uma chapa 12,5 de um lado, uma chapa 12,5 do outro, ela sempre vai dar a mesma quantidade de acústica. A alvenaria vai depender da massa do tijolo, da grossura do reboco. Vocês estão entendendo quando você traz tecnicamente, por isso que cada vez mais a construtora pede um laudo para mim, eu tenho. Pede para um fabricante de tijolo, de bloco, se ele te dá algum laudo de alguma coisa, para apresentar nos bombeiros, um laudo de fogo. Ele vai dizer, puxa, mas depende do reboco, depende disso, depende... Né? A gente não está mais no depende. O drywall também ele é tão exato que ele sai do centímetro, imagine que ele está fora de prumo, de esquadro. O drywall é no milímetro, ele não aceita que o montador, que a pessoa não saia direito. Então eles usam um laser para conseguir montar uma parede, para montar um forro. É uma tecnologia muito grande para usar. Viu, Frank? Isso que você está falando, eu e o Lauro estamos com uma filosofia há algum tempo já de quanto mais industrializada, mais certificada for, né, a base que a gente usa para construir é a melhor coisa que a gente faz. Uma obra de um barracão pré-moldado, né? Vamos misturar aí as disciplinas. No barracão pré-moldado, o fechamento do barracão pré-moldado, geralmente o povo faz com alvenaria estrutural ou com tijolo mesmo ainda, bloco cerâmico, faz aquele fechamento externo. Já tem como conversar uma estrutura pré-moldada com uma estrutura de steel frame, fazer um fechamento em placa cimentícia ou alguma coisa resistente na parte externa e taca ali pau? Existe. Hoje, se você pegar o steel framing, foi bem colocado isso, né? Nós temos chapa cimentícia, nossa chapa é superboard para o lado externo. Para áreas semicobertas, nós temos o aquaboard, estamos desenvolvendo uma chapa agora também que deve ficar pronta para o segundo semestre do ano que vem, quiçá o primeiro semestre, que é uma chapa de gesso para a área externa. Então vocês veem que a interface do drywall com alvenaria estrutural, ela existe justamente para que um complemente o outro. Perfeito. Um não é inimigo do outro, né? Eles são complementares, eles são produtos. Lembrando só que a alvenaria ela trabalha de um jeito. A alvenaria de bloco trabalha, estou falando movimentações em relação às movimentações térmicas. E o drywall ele é bem mais neutro, tá?
Então você chega, agora vocês vão, a minha esposa ela fala que eu sou maluco, porque aonde eu vou eu fico batendo para ver do que é o material da parede ou de alguma coisa. E agora eu vou passar essa doença aí para vocês, mas eu não vou fazer na batida. Vocês peguem a palma da mão de vocês, que nem para ver febre de nenê, e vejam a temperatura de uma parede de bloco de alvenaria, coloquem essa parte aqui e vejam de drywall. Vocês vão ver que ela é muito mais neutra. A temperatura no drywall é mais neutra. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para países que precisam aguentar menos 30 no inverno, até mais 40 no verão. Então é um produto que ele, na parte térmica, é muito eficiente. Perfeito. E ele também é higroscópico. O que significa higroscópico? O gesso, em dias úmidos, ele puxa a umidade e no dia seco ele devolve. Ele é vivo, como se fosse um pulmão, como se fosse E a minha esposa, na casa que a gente vendeu, ela dizia que a roupa secava mais rápido. Agora nós estamos numa casa de alvenaria, eu coloquei drywall onde deu, e ela sempre falou que a grande diferença que ela, como usuária, percebia é que secava a roupa mais rápido, como usuária, como alguém que não é da construção civil que nem nós. Sim. E isso também achei muito, muito interessante. A casa também era mais silenciosa, os nossos vizinhos comentavam isso, que eles chegavam na nossa casa e falavam, nossa, a casa de vocês é mais silenciosa. E você vê que justamente é uma dúvida que o pessoal mais tem, né? Que a acústica no drywall pode ser inferior, e não é, ao contrário. Ela é superior, você consegue agregar mais chapas, mais complementos com lã, que a alvenaria não consegue. E a gente tem que lembrar, quando se fala em acústica, você tem que pensar por onde o som vem. Muita gente não sabe de onde. O som é que nem água. Ele acha buraco para passar. E ele não vai passar para onde tem mais resistência, por exemplo, que é uma parede de drywall. Ele vai procurar uma porta, ele vai procurar uma janela. Então, é super interessante quando eles chamam, um cliente chama a gente para a gente explicar sobre o drywall. Quando você vai explorar esse segmento, né, essa tecnologia é tão ampla, é tão grande, que é tão apaixonante, que a gente, essa 1 hora que a gente tem aqui seria nada para falar de drywall. Então, com certeza. É super. Muito legal, muito legal. Viu, Frank? Eu queria fazer mais uma pergunta. Acho que a gente já venceu algumas barreiras culturais, né, no drywall, porque eu lembro que quando a gente começou a falar de drywall aqui no Brasil, era uma relação com os Estados Unidos, Canadá, igual você falou que é a tua escola lá, e o brasileiro falava o seguinte, não, tá louco? Vai botar isso aí dentro de um apartamento, isso aí vai ser ninho de barata. Quando fecha o imóvel, entope de bicho dentro. Eu lembro dos comentários, era coisa grotesca, nunca existiu isso. Então, assim, vamos classificar. A primeira barreira, que era do uso interno, já está completamente vencida, porque não tem obra com divisão interna de alvenaria mais. Isso aí já ficou para trás faz tempo. Agora, a barreira da divisão externa que eu vejo é a questão da proteção contra um impacto, contra, sei lá, o cara pensa numa bala perdida, sei lá o que ele pensa que pode acontecer. Isso ainda, vocês esbarram com essa questão? Como que é essa situação do uso da tecnologia na parte externa? A construção steel frame, ela, se imagine que ela usa daí um aço bem mais grosso e espesso, porque ela vai ser estrutural. Tá? A gente vai entrar aqui mais técnico um pouco, tá, pessoal? Mas só para entender que a parede que vai dentro de uma residência, de um shopping, ela usa 0,5 milímetros no aço. E para um steel frame é a partir de 0,95. Então nós estamos falando que é quase o dobro do que vai dentro de uma parede de um ambiente interno. Que faz uma steel frame, que ela é um aço que aguente o peso da casa, que aguente a estrutura da casa, o telhado da casa, ele é um aço muito mais pesado.
E aí, quando eu falo nessa parede, vamos pensar novamente em sistema, né? Ela vai ser um montante de aço, daí mais espesso, vai ser calculado por um engenheiro calculista. Do lado de dentro você vai ter a tua chapa de drywall, do lado de fora você vai ter lá a sua proteção, que pode ser um plywood ou algo assim, uma membrana. Conforme o cálculo não precisa do plywood, mas aí vai ter que ser o cálculo feito no aço, tudo certinho. Aí você coloca uma membrana higroscópica e a chapa cimentícia. A chapa cimentícia, a superboard, você só corta ela com um disco de corte. Porque existiu no começo, alguns fabricantes colocaram uma chapa cimentícia que cortava com estilete. Eles vendiam isso como uma vantagem. Ok, ela existe, é um produto, tá? Mas a superboard não, ela é uma chapa cimentícia autoclavada. Ela vai para o autoclave e ela fica impermeabilizada de dentro para fora no processo de autoclave. Porque eu coloco ela num forno de alta pressão a 150 graus por várias horas. E aí ela é sílica com celulose. E essa pressão faz uma reação química na superboard, que ela vira quase ela é um painel monolítico. Quase um concreto. Ela não delamina, ela não faz aquela escamação, sabe? De que você vê papel nela. A nossa não, porque a base nossa é sílica. Então, é um produto super resistente. Obviamente que para a questão de bala, essas coisas, até a alvenaria é difícil, né? Ela não... O Brasil é um país que é para ser estudado, né? Mas quando se pensa na resistência que uma superboard te dá, ela é tão grande quanto de uma alvenaria, né? No sistema. No sistema estilo. Nós temos de 6, de 8, de 10 e 12 milímetros. Procure na internet depois, pessoal. Tá. Superboard, em inglês, né? Superboard. Que daí vocês vão achar também mais informações sobre elas. Show. Essa que vocês estão usando lá em Joinville, Lauro, qual que é? Essa é uma chamada Glass Rock, Frank. É do concorrente? A Glass Rock, nós estamos desenvolvendo, nós temos a Aquaboard, mas a nossa é para subcobertura, a área semicoberta, tá? E a concorrente da Glass Rock, é essa que eu falei que nós vamos ter para o ano que vem. Tá, show. Nós estamos desenvolvendo para fabricar no Brasil, não para importar. Porque com essa loucura, essa balança aí de dólar e política externa, a gente vai fabricar aqui no Brasil. Já tem investimento aprovado para isso. Essa chapa a gente vai fabricar não só a Aquaboard, mas outros produtos com esse mesmo equipamento. Então nós estamos aumentando, o grupo ETEX está apostando no Brasil, porque é um país que está crescendo muito drywall, que tem muita tecnologia, segue normas. A gente acabou de passar pela revisão de norma do steel framing, acabou de ser publicada. Então, também recomendo vocês irem atrás. Dia 9 e 10 de junho terá o 5º Congresso de Steel Frame. Né? Nós somos um dos patrocinadores. Nós estamos trazendo o Salvador Duarte da França. Ele é um brasileiro que foi expatriado pela nossa empresa. Ele está voltando para falar sobre construção em light steel frame, e eu deixo esse convite para vocês. Ele tem um investimento para fazer, coloque na internet também, 5º Congresso de Steel Frame em São Paulo, 9 e 10 de junho, eu com o meu time inteiro, o time ETEX estará lá em peso. Show. E aí o que pode ser uma live pode virar uma conversa ao vivo. Pronto, olha aí. Legal, aí sim, ó, perfeito. Ó, pessoal, tem o Mali está aqui, tem muitos instaladores de drywall. Pessoal, o Frank, ele iniciou então a carreira sendo montador, igual muitos que estão aqui nessa live. Então, perguntem, questionem, tirem suas dúvidas, porque aqui é a chance de vocês conseguirem ter todas as informações possíveis. Excelente. Tem arquiteto aqui também, tem gente que trabalha com projeto. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, solta aí que a hora é agora. Show. Direto da fonte. Eu conheço o drywall de pavio a fio, né? Porque eu primeiro fui instalador
depois eu tive uma empresa de montagem e hoje estou na indústria. Perfeito. Sabe todos os processos, né? Todo o caminho do drywall. Tá. Frank, todo o caminho. Agora, voltando nesse assunto aqui, é o seguinte. Você tem chapas, então, na parte externa. 6, 8, 10 e 12 milímetros, certo? Isso. Qual é o segredo para que a gente não, daqui a 3 meses, não volte para fazer manutenção porque trincou entre uma placa e outra? Seguir a nossa recomendação de montagem. A gente tem um guia de instalação para Superboard, bem detalhado, bem bacana, e onde você deixa lá 3 milímetros de um lado, 3 do outro. Tem toda a explicação com a tela que você vai ter que usar, com o revestimento que nós temos específico para Superboard. E uma coisa, agora eu vou dar o pulo do gato. Olha um segredo, pessoal. Para você. Hashtag fica a dica. Fica a dica para Superboard. É o seguinte, gente. Vamos pensar comigo. Eu tenho, então, o sistema Steel Frame. Eu coloco lá a minha membrana, coloco a minha Superboard, faço o meu tratamento de juntas, faço o meu tratamento de revestimento com a massa específica para Superboard. Da chapa para o lado de fora, a gente usa materiais flexíveis. E aí, o que eu venho? Eu uso uma tinta rígida. Adivinhe quem que trinca? A tinta. Perfeito. A tinta, por ser rígida, ela fissura com o tempo. Então, o que é o pulo do gato na Superboard? Utilizar uma tinta com flexibilidade. Uma tinta flexível. Que daí o sistema Steel Frame vai trabalhar, a tinta vai trabalhar junto. Perfeito. Vocês entenderam que eu venho com um sistema que ele é feito para terremoto, para furacão, e aí eu venho com uma tinta rígida aqui no Brasil. Ah, mas por que lá fora não acontece? Porque lá eles usam muito o siding, e nós temos o Superboard Siding também. Procurem na internet, Superboard Siding. Padrão madeira, padrão liso, você pode pintar com qualquer cor, não é aquele dos Estados Unidos de PVC que você casa com a cor. O Superboard Siding você consegue pintar e você pode colocar um cetol e transformar em madeira de verdade, como se fosse o padrão madeira. Compra um cetol padrão embuia, padrão cedro, padrão que vocês quiserem, padrão madeira, vocês veem que ele fica. Nos nossos panfletos que vocês vão ver na internet, Superboard Siding, tem tudo lá mostrando cores. Super legal isso. Show. E você pode pintar esse com tinta normal, tá? O Superboard, desculpe que eu passei de um para o outro, né? O Superboard você pinta com tinta normal. Você só sela ele e pode envernizar, pode pintar, tá feito. Na Superboard, recomendação, então, hashtag fica a dica. Tinta elástica. Você está com um sistema que trabalha com flexibilidade. Drywall é flexibilidade, né? Ele é um produto tecnológico. É o que tem de mais moderno na construção civil. Eu falo nas minhas palestras, alvenaria é carburador. Drywall é injeção eletrônica. Boa essa. Boa. Show. Os dois têm a mesma função, só que um tem bem mais tecnologia que o outro. Excelente. Esse é a síntese do que é drywall. O que é drywall? É injeção eletrônica. O que é alvenaria de bloco de tijolo? É carburador. Os dois têm a mesma função, só que um tem muito mais tecnologia que o outro. Perfeito. Fantástico. Frank, uma pergunta. Para regiões litorâneas, a questão da corrosão e tal, esses perfis aí, eles são resistentes a ataque, assim? Sim. Ou tem que comprar um perfil especial? A norma brasileira, ela pede galvanização Z275, que significa que você tem 275 gramas por polegada de zinco. E esse zinco, ele faz a proteção do perfil, seja montante, seja guia, seja canaleta, seja cantoneira. Por isso, mas foi muito bem tocado nesse assunto, Nailson. Muito obrigado por tocar nesse assunto. Pessoal, existe alguns fabricantes de aço
que eles vendem um aço muito mais barato. E o que significa isso? Ele é que nem a gasolina adulterada, a gasolina batizada. Você está comprando mais barato, só que é um produto inferior. Ele não vem com a galvanização correta, ele não vem com a espessura correta e ele não vem gravado. O aço normatizado, ele vem gravado. O nome do fabricante vai estar escrito na peça, o nome do fabricante, CNPJ, Z275, NBR e tal, e a galvanização. Temos uma pessoa perguntando aqui, estou construindo uma kitnet e vou fazer a divisória em drywall. Qualquer pessoa consegue instalar? Não, tem que ser especialista. Tem muita gente que vai dizer que sabe, ele vê um vídeo na internet e acha que é fácil fazer. Não. Assim como um mecânico de carro ele precisa ser especializado, um montador de drywall tem que ser especializado, senão vai dar ruim. Procurem sempre por pessoas, procurem referências, né? Procure ter certeza que esse montador de drywall está usando produtos normatizados, marcas reconhecidas, porque se você comprar gato por lebre, depois vocês vão dizer que o drywall não presta. E não é. Assim como existem maus pedreiros, maus encanadores, maus eletricistas, maus mecânicos, existem também, infelizmente, alguns profissionais que não se dedicaram o suficiente a se aperfeiçoar e eles dizem, eu sei montar drywall. E daí eles fazem, como eu falei, se a gente for falar aqui, eles fazem emenda reta na porta, emenda reta na janela, tem um monte de coisa, gente. O drywall, ele tem um monte de técnica que você precisa fazer para que ele funcione como ele foi desenvolvido para ser. Quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a ensinar os montadores da empresa que eu tive, eu falava o seguinte, existe a maneira correta de fazer drywall e a maneira que dá certo. Boa. Então, vocês sempre procurem um profissional que faz o correto, não aquele que diz que dá certo. Porque se ele falar, eu vou fazer de um jeito que dá certo, torça o nariz. Torça o nariz, porque fazer dar certo alguma coisa, não tem ciência nisso. Agora, você fazer conforme o manual, conforme o fabricante recomenda, seguindo normas, comprando aço normatizado, drywall de qualidade, você não vai ter erro. Contratando bons profissionais. Você entra no site da nossa empresa, da Gypsum, tem várias indicações de montadores pelo Brasil inteiro, montadores homologados, para fazer a sua obra. Perfeito. Os distribuidores peçam por a indicação de mão de obra, peçam para fazer uma avaliação na tua casa, peçam isso. Que nem um outro profissional, ele vai na sua residência, ele vai fazer a avaliação e ele vai indicar o que é melhor para você. Seja de uma divisão, de uma peça da tua casa, seja a construção de uma casa inteira em steel framing. Existem empresas hoje especializadas em fazer construções em steel frame. E detalhe, com uma norma que acabou de ser revisada e financiada pela Caixa Econômica Federal agora. Uau, já está financiada. Olha aí, legal, pessoal. Você lança a norma, a Caixa está junto lá. Sensacional. Legal. O Alisson está perguntando aqui, se ele pode usar o revestimento cerâmico em paredes de drywall. Pode sim, utilize a C3. Lembrando que a alvenaria ela é muito mais porosa, o reboco, desculpe, ele é muito mais poroso que o drywall. O drywall ele é um papel muito mais liso. Então você usa teu ferro dentado, uma C3. O tempo de secagem dela, lembre-se que o drywall ele é carente de água. Né? Lá no começo da live eu falei que ele é um material higroscópico. Então ele seca mais rápido, né? Porque ele é gesso, ele é um sulfato de cálcio diidratado. Essa é a fórmula do gesso que vai, da pasta de gesso que vai dentro da chapa. É um sulfato de cálcio diidratado. Então ele é carente de água, então ele puxa um pouquinho mais a argamassa C3 do que na alvenaria. Não usem a AC1 em hipótese alguma.
Tá? Eu acho que hoje a AC1 ninguém mais quase está usando, né? Mais a C2, mas a nossa recomendação é a AC3 para colar qualquer tipo de revestimento no drywall. E para áreas úmidas, lembre-se que... falando de tipos de chapa, né? Eles estão perguntando quanto tempo duram as placas. Deixa eu primeiro falar sobre os tipos que a gente tem. A gente tem a chapa Standard, que ela é uma chapa cor branca, que é para áreas secas. Eu tenho a chapa verde, que é a chapa RU, que ela é resistente à umidade. E o que significa isso? Que dentro da pasta de gesso tem hidrofugantes, hidrorrepelentes e silicone. E nós temos a chapa RF, que ela é mais resistente ao fogo, que ela é cor de rosa, que é a Standard, que é branca, que é a RU, que é verde. Então nós temos 3 tipos de chapas para atender área seca, área úmida e performance para fogo. Perfeito. A chapa RU é indicada para áreas úmidas, exatamente. Banheiro, forro do banheiro, áreas úmidas. E alguém perguntou um pouco antes aqui, vamos ver aqui, quanto tempo duram as placas? Tem garantia? Vamos pensar o seguinte, que a Gypsum do Nordeste, ela é de 1969. Nós compramos, o grupo Lafarge comprou em 95. Então, nós estamos falando que nós temos chapas no Brasil já há 69, 52 anos. Tá? 52 anos, chapa de drywall no mercado. Então, uma chapa de drywall ela não tem validade. Ela é que nem uma alvenaria. Sob garantia, 5 anos as fabricantes dão sobre a chapa, né? Sobre a instalação, quem dá garantia é o instalador, assim como um pedreiro, etc. Mas nós, contra defeito de fabricação, 5 anos. Só que é o seguinte, no drywall, quando é para ter algum problema de fabricação, ele dá já na hora. Na hora de você aplicar a tinta, se ele tiver alguma coisa, alguma pequena patologia, ele já vai aparecer. Que é, às vezes, uma bolinha, alguma coisa, você mesmo tira com o estilete, o montador sabe fazer isso, coloca uma massa em cima, arruma e vida que segue. Show. Show. É uma praticidade. Isso que a gente falou, focou em parede, mas também o drywall é utilizado também para fogo, né? Muito, muito para forro. Você consegue fazer sancas com iluminação de LED. Gente, o drywall é muito versátil. Os arquitetos amam, porque ele é um produto muito, muito, muito versátil. Eu não sei que horas que a live vai cair, mas quando dá 1 hora aqui, ela cai e eu tenho 2 perguntas que estou coçando a orelha aqui. A primeira, vamos lá. Reformei um apartamento agora e inventei uma churrasqueira lá. O conselho aprovou, tudo certinho. E o Elias, que está aqui nos ouvindo aqui, ele fez uma churrasqueira sensacional. Mas eu confesso que tive medo e não fiz em drywall, mas a vontade foi grande, cara, de fazer. Eu ia me dar mal ou poderia ter feito? Se você tiver transmissão de calor muito grande, vai se dar mal, porque você vai desidratar a chapa muito mais do que ela aguenta desidratar. Tá. Entendeu? Você pode revestir uma churrasqueira, mas usar ele propriamente direto ali, com muito contato com fogo, porque normalmente uma churrasqueira, o que ela é? Ela vai ter o tijolo refratário, ela vai estar com toda a proteção de granito e tudo mais. Se esse é o teu caso, você vai ver que o drywall vai ter sido um revestimento, um fechamento. Tá. Então, ela vai aguentar. Agora, se ela tiver muito contato com calor, daí não. Então, perguntando rapidinho aqui, para melhorar o isolamento acústico, que manta é mais indicada? A gente indica a lã de PET e quem quiser se coçar, muito a lã de vidro. Essa é traiçoeira. A lã de PET é aquela que usa em edredom, que usa no travesseiro, que usa na tua jaqueta. Essa é a lã de PET, tá, gente? Essa tem mais tecnologia. E depois também, está perguntando aqui, você pode colocar mais chapas, né? Uma em cima uma da outra. Qual que é a outra pergunta, Laura, antes que caia? A outra pergunta é o seguinte, interno, chapa drywall, é fita entre as placas ou tela? A nossa recomendação no momento é fita JT. Ela é uma fita especial para isso, fita de papel. Estamos estudando, tá? Sobre a fita tela, mas aí essa vai ser uma fita especial, de alta densidade, de alta dureza.
né? Porque se você pega aquelas fitas de fibra muito macia, muito mole, ela acaba apresentando fissura com o passar do tempo. Pense no seguinte, a chapa não é uma pasta de gesso com papel, então vamos pensar na emenda, você não vai usar a massa, que vai ser a pasta de gesso e uma fita, vai ser, você vai transformar em uma situação monolítica. Opa, alguém caiu aqui. Perfeito. Entendi, que daí usa sempre os mesmos produtos, né? Similaridade no produto para dar o fechamento. Perfeito, excelente. Pessoal, muito bom. 8h30, mas voou a conversa, ficaria horas aqui, porque primeiro, parabéns, Frank, você é apaixonado pelo que você trabalha, com o que você usa, e isso aí empolga, né, as pessoas que estão aqui ouvindo você falar, isso aí é muito, muito bonito. Você ter este carinho pelo teu produto, show, tá? Muito obrigado de coração pelo tempo teu despendido. Agradecemos a sua esposa, se você tiver filhos, né, por terem emprestado você essa horinha para nós aqui. Ficamos muito honrados e por ter nos ensinado, cara, muito, mas muito mesmo. Ficamos muito agradecidos. Magrão? Eu só tenho a agradecer também, Frank. Você sempre parceiro, sempre disposto. Essa resposta que você foi buscar para nós e depois o Lauro te perguntou agora recentemente sobre um outro assunto e você falou, não, Lauro, aquela solução lá que você pediu já está pronta e tal. Então isso, né, mostra assim que não se contenta, né, com o que está sendo utilizado, que é crescimento, que é desenvolvimento, que é melhoria, que é alta performance, né? Que é o que a gente precisa muito na nossa área. A construção civil, ela só ganha da indústria da pesca, né? Na questão de produtividade. Ela é a penúltima indústria mais improdutiva do mundo. Então, quando vem com um sistema desse aí, melhora a nossa vida, melhora o desempenho, é gratificante. Tem mais uma pergunta, Frank, se você quiser responder ela aí, a gente vai dar o caldo de cana quando coloca aquele chorinho? O que não pode ser feito com drywall? Pense o seguinte, o que pode ser feito com alvenaria pode ser feito com drywall. Só que tem que ser sempre avaliado por um profissional. Assim como a alvenaria precisa ser avaliado por um engenheiro e pelo profissional, o drywall é a mesma coisa, ele tem que ser avaliado. Mas você pode fazer móveis com ele, você pode fazer sancas, você pode fazer paredes, isso não vale colocar drywall, que é para o lado interno, para o lado de fora, tá? Ela está perguntando, isso não pode. Isso já chapa RU para o lado de fora. Ela perguntou o que é a coisa mais errada. A coisa mais errada que eu vi foi alguém pegar, em vez de usar chapa cimentícia, a Superboard, e usou chapa RU. Gente, ela é uma chapa de gesso, ficou na chuva, o que aconteceu? Deu problema. Né? Outra coisa que tem que tomar cuidado é forro de piscina. Forro de piscina tem que ser estanque, não pode ter buraco que passe o cloro, porque o que acontece? O cloro ataca, ele entra pelo furo da lâmpada e ataca todo o aço que tem em cima desse forro. Então, forro de piscina só vai poder se for estanque, inteiro fechado e com uma pintura impermeabilizante. Uma pintura que literalmente a água não atravesse, a umidade bata na pintura e condense. Tá? Essas são as coisas assim mais erradas e perigosas que podem acontecer. Né? O forro da piscina por causa do cloro. Né? Mas lembrando que ele ataca qualquer material. Ele ataca, se fizer um forro de madeira, vai atacar o prego. Se fizer um forro de PVC e tiver furo, ele pode atacar a ferragem da laje. Vocês sabem o que eu estou falando, vocês sabem que é bem sério isso. Mas fez um forro estanque, usou uma tinta que impermeabilizou tudo e não tem nada que entre esse cloro por cima, o resto, gente, drywall é vida, drywall é ideia, drywall é show. E a gente tá usando a Fortíssima lá em São Paulo, deu certo lá. Ela é boa, né? Gostou, né? Diferente. Esqueci de falar da Fortíssima. Fortíssima é que quem quer mais performance. Em vez de ela ter 12,5 mm, ela tem 15 mm. Ou seja, sempre você consegue mais.
Muito Eu bom. agradeço aí a todos. Já vou agradecendo antes que caia, né? Agradecer a presença de todos. Espero que a gente tenha, nesse bate-papo, sanado bastante dúvidas, sanado algumas questões culturais que às vezes existem, que a maior parte está dentro da gente. Mas que a gente vai para. A gente está dentro do ambiente que foi construído em drywall, a gente nem sabe, a gente nem percebe de tão bom que é. Verdade. É isso aí, pessoal que chegou até aqui, né? Muito obrigado pela participação aí, as perguntas, isso aí enriquece a nossa conversa aqui. Para nós, às vezes, muitas coisas já são meio óbvias, que a gente acaba usando sempre, então, para quem está tendo, né, os primeiros contatos aí, foi bem bacana, foi bem produtivo. Obrigado por você que chegou até aqui. Toda quinta-feira nós estamos no mesmo horário, você é convidado, tem sempre um assunto novo, um assunto diferente, alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia que a gente quer trazer e compartilhar com vocês aí. Muito boa noite a todos e até a próxima quinta. Obrigado, Frank, obrigado, Lauro. Até semana que vem. Um grande abraço. Obrigado, Nelson. Obrigado, Lauro. Obrigado a todos. 10, tchau. Valeu, gente. Saúde e paz para vocês. Mais. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Tchau,